Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Cecílio, sou diretor pedagógico do curso pré-vestibular da Oficina do Estudante e estamos começando aqui um quadro novo na oficina, De Olho no Enem. De Olho no Enem, como o próprio nome diz, traremos dicas, comentários, observações, aconselhamentos legais para que você consiga aprovação lá no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que vai acontecer no final desse ano. Então, hoje comigo aqui está o orientador de estudos da Oficina do Estudante, um dos orientadores de estudos da Oficina do Estudante, o professor Alfredo Terra Neto, mais conhecido como Neto, que é professor de História e também orientador de estudos. Tudo bem, Neto? Tudo bem, Daniel? É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Então a gente escolheu aí como primeiro tema para esse De Olho no Enem, o tema resumos e revisões, que certamente para o Enem é fundamental isso. Então eu pergunto, Neto, no atendimento de um aluno, qual o motivo de falar desse tema, resumos e revisões? Daniel, o principal motivo para falar de resumos e revisões é que o Enem tradicionalmente ocorre em novembro. A gente espera que ele ocorra em novembro. Esse ano teve um retardamento por causa da pandemia, mas tradicionalmente é em novembro. E os cursos preparatórios começam em março. Então, o que acontece? Grande parte das matérias vistas no primeiro semestre não ficam consolidadas na cabeça do aluno se ele não conseguir fazer um resumo e uma revisão. Eu já escutei essa pergunta algumas vezes, eu imagino que você também, né? Poxa, faço resumo, não faço resumo? É obrigatório fazer resumo? Não é obrigatório fazer resumo, mas um resumo bem feito, um resumo que o aluno realmente coloque ali os pontos principais da matéria, aquilo que ele tem mais dificuldade, vai permitir que não só ele comece a memorizar essa matéria com mais facilidade, como vai permitir um futuro resgate de forma bastante rápida. E é esse resgate que vai fazer toda a diferença. Legal. Acho que a primeira etapa é essa, né? Faço resumo, não faço resumo. Aí tem um segundo passo, né? Como fazer resumo? Porque eu já vi muitos alunos que o resumo fica maior do que a própria teoria passada pelo professor. Então, como que é essa técnica para fazer um resumo? Não existe uma técnica específica para fazer resumo, ou eu não posso dizer que tem uma técnica que é melhor que outra, mas o que o aluno deve olhar no momento de fazer o resumo? Resumo, como o próprio nome já diz, deve ser algo menor do que a aula, sempre menor, sempre pequeno. Uma dica muito simples é que o aluno procure fazer resumos que possam estar contidos no máximo numa folha de sulfite. Para uma aula de 50 minutos, no máximo uma folha de sulfite. Não precisa ter uma folha de sulfite cheia. Aí o aluno fala, mas eu não sei o que colocar, o que eu coloco? Aí o ponto central é colocar aquilo que você acha mais difícil na aula. Então, o resumo não é a primeira parte do processo. A primeira parte do processo é estudar um assunto, tentar entender o assunto. E aquilo que você tiver mais dificuldade de entender é que deve ser colocado nessa folha ou numa ficha. Tem umas fichas que você compra também que são bem interessantes para realizar resumos. Então, colocar aquilo que você achou difícil, colocar aquilo que você teve dificuldade de entender. Então, dando um exemplo, pensa numa aula completa. Como eu sou professor de história, eu vou pegar um exemplo de história. Pensa numa aula de Grécia, uma aula longa, cheia de detalhes. Você jamais vai fazer um resumo de uma aula inteira de Grécia, mas você vai pegar alguns pontos da aula de Grécia que você achou que são mais complexos. É isso que você vai colocar no seu resumo. Você já escutou de algum aluno, eu fiz resumo, mas para mim não adiantou. Já escutou isso? Muitas vezes. E eu pergunto para os alunos quando eles dizem que não adiantou. Você fez a revisão dos resumos? E todos os alunos que respondem que não adiantou falam que não fizeram a revisão. Então aí está um segredo. Qual é o segredo? Resumos precisam ser revisados. Tá. E quem vai fazer o resumo, qual o cuidado que ele tem que ter, além desse que você colocou? O resumo ele tem que ser pequeno, como eu já mencionei, no máximo numa folha de sulfite, no máximo. E um ponto importante, o aluno não pode perder tempo fazendo resumo, tem que ser uma coisa muito direta, muito objetiva e não deve roubar tempo da realização de exercícios. Apenas fazer resumo e não fazer exercícios é um erro gigantesco. Você falou agora há pouco, Neto, da importância dele revisar o resumo. É uma coisa importante.
para que esse resumo seja efetivo, né? O aprendizado seja efetivo. E tem algum segredo para fazer essa revisão do resumo, por exemplo? Tem um segredinho sim para fazer a revisão do resumo, mas como é segredo eu não vou falar para você. Eu tô brincando aqui com o Daniel. O segredo é o seguinte, pessoal. Cada assunto que você precise revisar depois de ter feito o resumo deve ser revisado 4 vezes. Preste atenção, 4 vezes. Primeira revisão, segunda revisão, terceira revisão, quarta revisão. Só que entre a primeira e a segunda revisão deve ter uma distância de pelo menos 7 dias. Depois aqui mais 7 dias, depois aqui mais 7 dias. Ok? Então, 4 revisões com a distância de 7 dias entre elas. É segredo para o sucesso. Tá aí, pessoal. Contou o segredo pra gente, pra mim também. Então é isso, Neto. Grato aí pelas dicas, pelos segredos contados. Em mais um, né, no primeiro, na verdade, de olho no Enem, e futuramente entraremos novamente em contato com vocês para passar mais dicas aí interessantes para que você tenha sucesso nesse exame tão importante, né, que é o Enem, que te possibilita passar em várias universidades federais no Brasil inteiro. Então, vamos te auxiliar nessa jornada aí. Um grande abraço a todos. Neto, valeu, tudo de bom. Foi um prazer, Daniel. Pessoal, segue firme, bora fazer resumo, bora fazer revisão do resumo e rumo ao Enem. Vai dar tudo certo. Continuem estudando que vocês vão ver que vocês vão obter resultados. Um abraço. Um abraço, pessoal.